Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E o vídeo de hoje é sobre o livro Zona de Desconforto, da Lindevânia Martins, que é uma autora nacional. Eu li esse livro no finalzinho do ano passado e se você tá em dia com os vídeos aqui do canal, você viu que esse livro apareceu no meu top 5 melhores leituras de 2018. Então sim, esse vídeo é sobre um livro incrível que me impactou muito. A Lindevânia escreve contos e poesia e tem pretensões de escrever um romance, ela mesma diz isso pra gente aqui na orelha desse livro, e eu torço muito pra que um romance dela saia, eu com certeza vou querer ler. E Zona de Desconforto é o segundo livro de contos dela, e ele foi vencedor do prêmio Benfazeja, que é uma premiação realizada pela editora Benfazeja, que é a editora que publicou o livro dela aqui no Brasil. A Lindevânia é formada em Direito e ela trabalha na área. Ela é defensora pública atuante na defesa da mulher e na defesa da população LGBT. Eu também sou formada em Direito e eu fico sempre muito feliz quando eu encontro pessoas da área que também têm essa paixão pela literatura. E as pessoas do direito carregam uma fama de escreverem de forma incompreensível. E eu entendo essa fama, apesar de não gostar nem um pouco dela. Alguns acadêmicos e profissionais da área acham que escrever bem é escrever usando palavras difíceis, usando um vocabulário rebuscado que poucas pessoas usam e conhecem. E eu, particularmente, acho isso uma vaidade muito desnecessária. Eu penso que qualquer forma de comunicação, seja através da fala, seja através da escrita, o melhor caminho a ser seguido é aquele em que você vai ser compreendido pelo maior número de pessoas. Então, se comunicar bem é conseguir chegar ao maior número de pessoas possível. E eu tô falando isso porque eu fiquei tão feliz em ter tido a oportunidade de ler esse livro, sabe? De entrar em contato com essa obra, de conhecer esses contos, de encontrar uma autora que é da área do direito, mas que tem uma escrita tão acessível, tão verdadeira, tão pulsante, sabe se comunicar, que consegue chegar ao leitor de um jeito fascinante, de um jeito muito marcante. Os contos desse livro não têm relação nenhuma com a área do direito, para quem não gosta, não tem familiaridade com a área, não tem nada a ver. Você vai ler esse livro e você só vai saber que a autora é formada em direito se você for procurar a respeito dela, se você ler a orelha aqui do livro. Mas eu tô dizendo isso porque isso é muito importante pra mim, sabe? Eu fico sempre muito feliz quando encontro pessoas que são da minha área também, né, da minha área de formação, e que têm essa paixão pela literatura e que escrevem de um jeito maravilhoso. Uma sensação muito comum durante a leitura de algum conto é aquela sensação de que faltou algo. A sensação de que aquela história poderia ou deveria continuar por mais algumas páginas. Mas com a maioria dos contos desse livro, isso não acontece. Os contos são exatamente o que eles precisavam ser, sabe? Eles entregam ao leitor o necessário, nem mais nem menos. As histórias se bastam, sabe? A gente não fica com aquela sensação de que faltou alguma coisa. Tem um texto que a autora escreveu lá no blog dela sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, e lá ela fala uma coisa muito bonita e pra mim também muito verdadeira a respeito desses contos. Ela nos conta que escrever os contos desse livro foi um processo lento que levou alguns anos. Eu vou ler pra vocês um trechinho que a própria autora tá falando sobre isso. Atribua essa demora ao fato de que escrever ficção é parir ao mesmo tempo vários sujeitos em períodos distintos de vida. É parir uma jovem, um velho, um alienígena, um cão, cidades inteiras. Então, é preciso um certo tipo de dedicação a fim de nutrir e desenvolver essas vidas. Olha que belo isso que ela escreve, né? E isso é muito nítido quando a gente lê os contos. O cuidado na construção de cada uma dessas histórias. Eu sempre considerei mais difícil falar a respeito de coisas que eu gosto muito. Então não vai ser uma tarefa fácil pra mim falar sobre os contos desse livro, mas eu vou dar o meu melhor. Esse livro é composto por 8 contos e o primeiro deles é o que dá título ao livro, é o conto Zona de Desconforto. E a história desse primeiro conto, ela nos deixa assim com um grande aperto no peito, sabe? Porque retrata um fato que ainda é muito presente na nossa sociedade. A realidade de pessoas que deixam suas cidades, que saem da sua terra natal para tentar uma vida melhor em um outro lugar, em um lugar muitas vezes distante. Essas pessoas deixam suas casas carregando o sonho, carregando a esperança de um recomeço, mas muitas vezes elas se deparam com uma realidade ainda mais cruel
do que aquela que elas deixaram pra trás. O segundo conto se chama Tudo Vermelho e traz uma história que foi muito surpreendente pra mim. É uma história sobre dominação, submissão, sobre vingança, sobre mágoa e sobre como pode ser muito difícil seguir em frente depois de certos traumas. O terceiro conto se chama Querida Mamãe e é aquele conto que nos deixa pensando, a gente fica pensando nessa história por alguns minutos, tentando digerir o que acontece nesse conto, que é bem curto, mas traz um fato que pode ser muito difícil da gente aceitar, vamos dizer assim. Você não ama alguém simplesmente porque você deveria amar ou gostar. Construir uma relação de afeto, de carinho, de respeito, isso exige entrega, exige doação, dedicação, é algo a ser cultivado constantemente. O quarto conto se chama O Número Perfeito e ele tem um desfecho bastante surpreendente. Através desse conto, a gente percebe como existem várias características no ser humano que muitas vezes a gente quer ignorar, sabe? A gente não quer acreditar que certas características existem, que certas atitudes sejam possíveis. E como muitas vezes a gente coloca o nosso esforço em situações que não são nada nobres, situações que só vão massagear o nosso ego um pouco, mas que não vai trazer nada de bom nem pra gente mesmo, nem pro outro. O quinto conto se chama Retrato de Família. E é difícil pra mim, assim, definir qual foi o conto que mais me arrebatou nesse livro, porque eu simplesmente fui arrebatado por todos eles. Mas se eu tivesse que escolher um, acho que eu diria que o Retrato de Família foi o mais arrebatador, que traz essas relações familiares de uma forma tão pungente que é difícil a gente sair ileso de uma leitura dessa. O sexto conto se chama Parede de Vidro e foi uma história que começou pra mim, assim, não me pegando muito. Eu achei que seria um conto mais irrelevante pra mim nessa leitura, mas como eu estava enganada, porque essa história vai crescendo e ela caminha pra um fim que, meu Deus do céu, foi o conto que eu mais me identifiquei nessa leitura. Como o título nos sugere, né, zona de desconforto. Então nenhuma identificação durante essa leitura é uma identificação fácil. A gente se identifica, mas muitas vezes são sentimentos que não são fáceis de lidar, sabe? Então, quando eu fui caminhando por essas páginas e eu fui me enxergando um pouco ali naquela história, fiquei jogada no chão. E nesse conto, a gente percebe como muitas vezes a gente se sujeita e a gente aceita certas situações em relacionamentos amorosos porque a gente ainda não sabe como partir. Ficar ou partir são sempre decisões que exigem de nós muita coragem. E esse conto mostra isso perfeitamente. O sétimo conto, que se chama Virulência, foi o único conto nesse livro que não conversou muito comigo, assim. Não foi um conto que dialogou comigo, não consegui encontrar reflexões, sabe? Não foi uma história que me arrebatou, que me marcou. E por fim, o oitavo conto se chama Flagrante. Esse último conto traz um tom cômico, então é uma leitura um pouco mais leve. E ele nos apresenta um acontecimento comum, porém tem uma reação bastante inusitada do personagem. E apresentei aqui pra vocês de forma resumida, de forma bem breve, os 8 contos desse livro. Não quis entregar muito das histórias, porque são contos, né? Histórias bem curtas, então qualquer coisa que a gente fala parece que já tá falando demais. E de longe eu quero estragar a sua experiência de leitura, porque, ó, você que tá aí me assistindo deve ler esse livro, sério, de verdade. Não é à toa que estava no meu top 5 melhores leituras do ano passado. É um livro que eu vou indicar loucamente para todo mundo. É muito importante que a gente permita que a literatura nos coloque em contato com realidades diferentes da nossa. Isso enriquece, isso amplia a nossa visão de mundo. E isso eu acredito que pode nos tornar pessoas melhores, sabe? Mais empáticas. E os contos desse livro, eles não vão te transportar para um mundo mágico com criaturas místicas e desconhecidas, não. Mas nos transporta e nos convida a olhar mais profundamente para nós mesmos. A olhar com mais cuidado para o próprio ser humano. E nos convida a olhar também para um lado não muito nobre do ser humano, para sentimentos que não são bons, mas que todos nós carregamos dentro de nós. Em cada conto a gente recebe um tapa na cara diferente e um abrir de olhos que é necessário. O título não poderia ser mais adequado que esse. E em nome da autora, eu tenho um convite muito especial para você que está aí me assistindo. É um convite para um evento onde a Lindevânia vai estar presente falando sobre esse livro aqui, o Zona de Desconforto. Vai ter uma roda de leitura sobre esse livro em São Luís do Maranhão, no dia 9 de fevereiro, às 17 horas, na livraria Poemice. Então você que está aí me assistindo,
e é de São Luís, ou vai estar lá nessa época, fica aqui esse convite e eu queria muito poder estar presente. Infelizmente não estarei lá, mas certeza que vai ser um evento muito incrível. É um evento organizado pelo Leia Mulheres de São Luís. E o meu outro aviso, super importante, é que a Lindevânia cedeu gentilmente um exemplar do livro dela para sorteio. É ela quem vai fazer o envio do livro para o ganhador ou para a ganhadora. E eu indico muito que vocês participem desse sorteio. Boa sorte para todo mundo que for participar. Todas as informações sobre o sorteio vão estar aqui na descrição desse vídeo, mas é sempre muito simples para participar. E para quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar as informações também aqui na descrição. Por hoje é isso então, gente. Muito obrigada você que me assistiu até aqui. Muito obrigada, Lindevânia, pela oportunidade de ler o seu livro. Desejo vida muito longa à sua carreira de escritora. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo!